nos deu uma nova aliança, da qual ele falou através do profeta Jeremias. Eis aí vem dias, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais quando os tirei da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Desta vez eu imprimirei em sua mente e em seu coração. Como vamos saber se essa sua nova crença é o cumprimento das palavras de Jeremias? Porque tudo o que foi escrito a respeito do Messias se cumpriu em Jesus de Nazaré. Então Jesus também devia saber tudo o que foi profetizado? Ele viveu a vida toda sabendo de seu propósito. E como terminaria. Um ano atrás, ele sabia que a hora de seu sofrimento pela humanidade estava próxima. Jesus disse aos discípulos que, naquele dia, ele seria traído. E naquela noite, ele foi entregue nas mãos dos pagãos. Eis aqui o pão asmo. Este é o pão da aflição que nossos pais comeram na terra do Egito. Sempre que houver um faminto, que ele venha comer. Sempre que houver um necessitado, que ele venha comer matzá. Vamos por aqui. Andem. Vamos. Este ano somos escravos. Ano que vem, talvez sejamos homens livres. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito com mão forte e grande ira, e sinais e maravilhas. Pães com ou sem fermento. Por que essa noite temos que comer matzá e nas outras noites podemos comer qualquer tipo de verdura? Por que essa noite temos que comer ervas amargas? Nas outras noites não precisamos mergulhar as verduras nenhuma vez. Por que essa noite mergulhamos as verduras 2 vezes? Nas outras noites comemos sentados ou reclinados. Por que essa noite todos ficam reclinados? Seu filho é incrível. Como eu dizia, nós temos um sobrinho incrível. Estava escrito na lei que Deus entregou a Moisés promessas, redenção. Redenção que ele havia planejado para nós. Para aqueles que creram antes mesmo da fundação desse mundo. Já li as escrituras, Judas. Ótimo. Então também sabe que quando nossos ancestrais, Adão e Eva, comeram do fruto do entendimento do bem e do mal, Deus disse que eles conheceriam a morte. É o que está escrito. Mas Deus, com sua graça, também prometeu um libertador. Através das palavras de juízo, com as quais ele amaldiçoou o inimigo de nossas almas, a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Mais tarde, Deus, através dos profetas, falou sobre um libertador. Como Moisés, que libertaria seu povo escolhido. Já chega, Judas. Você sabe que eu falo a verdade, Isaac. Jesus cumpriu o que estava escrito. Ele foi a personificação de tudo que as escrituras dizem. Não, Judas. Essa é a sua verdade. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel.
O profeta Isaías previu seu nascimento de uma virgem. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Deus conosco. Para com isso, Judas, para! Eu só estou repetindo o que está escrito nas Escrituras, Isaac. Quantas vezes você mesmo já leu essas palavras? Isaac, por favor, volte para a mesa. Para continuar ouvindo essa blasfêmia. Eu não sei como o pai permite uma coisa dessas. Ele só estava dizendo que sabe sobre as escrituras. Eu também leio as escrituras, Ruth. Eu ensino aos meus filhos. Isaac. Jesus passou por essa aldeia e ressuscitou Lázaro. Estávamos lá, vimos com nossos próprios olhos. Lembram o que aconteceu aqui na última Páscoa? Todos nós vimos a sombra que cobriu a terra quando Jesus morreu. Nós sentimos a terra tremer. O sacerdote nos contou que o véu do santuário se rasgou de cima a baixo. Ninguém pensou que uma coisa dessas seria possível. O que está dizendo? Tudo isso pode não ser mera coincidência. Talvez devamos tomar cuidado para não nos enchermos de orgulho e ficarmos questionando Deus. Por favor, volte para lá. As Escrituras nos ensinam que existem 3 partes na Páscoa. Pesach, o cordeiro. Matzah, o pão asmo. Maror, as ervas amargas. Assim como este cordeiro não deve ter mácula, Jesus também. Jesus também não tinha mácula de pecado. O sacrifício da Páscoa que ele veio cumprir, a lei, Moisés e os profetas já falavam. Vocês sabiam que a hora de sua morte foi exatamente a hora em que o último sacrifício de Páscoa foi permitido no templo? E o que isso tem a ver com a história? Como Isaías profetizou, ele foi a oferta de pecado para a nossa salvação. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante seus tosqueadores, ficou quieto perante aqueles que o condenaram. E ele não fez nada de errado. Nunca falou uma palavra torpe. Ele é o verdadeiro pão asmo que desceu do céu. O fermento é um símbolo de pecado e corrupção. Mas o Messias era puro e santo. O pão da Páscoa se chama pão da aflição. E verdadeiramente o Messias foi afligido. Suas marcas
como as marcas dos chicotes romanos que cortaram suas costas. Isso foi castigo de Deus por ele ser um falso Messias. Assim como esse pão foi marcado pelo fogo, Jesus também foi marcado pelo fogo da ira de Deus. Os nossos pecados recaíram sobre ele. Estão vendo os buracos? Como os buracos que os cravos fizeram e a lança que abriu o seu lado. O corpo de Jesus foi partido na morte para que nós tivéssemos vida. As ervas amargas nos lembram o sofrimento que os mestres de escravos egípcios causaram aos nossos ancestrais. Porém, mais do que isso, elas lembram o sofrimento do Messias por nossos pecados. Se ele é o Messias, por que Deus permitiu que ele tivesse uma morte tão humilhante? Você não leu o que Isaías profetizou? Era da vontade de Deus que ele sofresse e sentisse muita dor. O rei Davi profetizou a crucificação de um Messias nos Salmos. Uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Repartem entre si as minhas vestes. E sobre a minha túnica deitam sortes. Isso foi escrito 1000 anos antes do nascimento de Jesus. Do mesmo modo que o juízo libertou nossos ancestrais da escravidão no Egito, e assim como o sangue de um cordeiro imaculado livrou nossos primogênitos da morte. Também o sangue de Jesus nos liberta da condenação eterna.